Oi, pessoal, vamos lá. Olha aí, uma questão um pouquinho antiga, mas uma questão muito boa. Então, vale a pena a gente fazer, tá certo? Ele diz assim: para se obter o café descafeinado, sem que ocorra a perda dos compostos de sabor e aroma, pode ser realizada a extração seletiva. Para promover essa extração, pode-se, por exemplo, utilizar um solvente concentrado com os compostos que não se deseja extrair. Um dos procedimentos para descafeinação do café, por exemplo, por extração seletiva, é apresentada no diagrama a seguir. Então a gente tem aqui, ó, pessoal, grãos de café cru, água, cozinha ele, né? Dá grão de café e uma solução A. Essa solução A, filtração da solução em carvão ativado. O carvão ativado, ele tem uma função de fazer o que, pessoal? Adsorver, né? Então ele retira, adsorve o aroma, né? Para a retenção da cafeína e separação dos grãos. Grãos de café, que são para o descarte, e B. Lembrando que tanto um quanto dois passaram por um processo onde teve até o carvão ativado, a fervura. Então, os dois são descafeinados. Tá bom? Aí ele diz aqui, no segundo momento, V, grão de café cru, solução de B ou D. E diz aqui para a gente, cozimento, grão de café com solução C, filtração da solução em carvão ativado para retenção da cafeína, então grão de café descafeinado, e D também é descafeinado, tá bom? Então ele pergunta, entre as soluções A, B, C e D, quais podem ser consideradas descafeinadas desde o início, né? Então, pessoal, a gente pode dizer que são descafeinadas nesse processo as soluções B e D, conforme já tinha passado pelo processo, né? Pelo processo onde foram fervidos, depois o carvão ativado que tirou a cafeína. Aí ele diz, os grãos de café 1 estão descafeinados? Os grãos de café 1 estão descafeinados? E por que eles não são aproveitados para preparar o café? Pessoal, os grãos de café 1, eles são descafeinados, sim. A gente acabou de falar sobre isso, né? Então a gente sabe aqui que os grãos, essa mistura é filtrada no carvão ativado e ele retém a cafeína, dando origem, né, às soluções que são descafeinadas. Então, o grão de café 1, eles estão sim, eles são descafeinados. Mas por que eles não são aproveitados? É simples, eles não são aproveitados, pessoal, porque durante todo esse processo que a gente está vendo aí na filtração e tal, eles perderam, tá? Substâncias características. O que são substâncias características? São substâncias que dão aroma e sabor. Ele perdeu tudo. Então ele não serve mais. Ele é descafeinado, mas não é mais nem café, né? Porque não vai ter a função. E letra C, ele pergunta, na etapa de extração dos compostos do café a partir dos grãos crus, é feito o cozimento, sabendo-se que o comportamento de solubilidade dos compostos do café é similar à maioria dos compostos orgânicos. Qual a relação entre a temperatura da água e a eficiência da extração? Pessoal, com os grãos de café estão descafeinados, né? Ou não, quanto maior a temperatura desse processo, maior vai ser o que, pessoal? Maior a solubilidade, que é assim que a maioria dos compostos orgânicos se comportam, né, de forma endotérmica. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade. Pessoal, por quê? Pois durante a extração, entenda isso, né? O processo de extração e filtração em carvão ativado, você vai ter o quê?
a solubilidade da cafeína e das outras substâncias que estão presentes nesse café ocorre com maior rapidez, ocorre com maior eficiência, porque está maior a solubilidade. Então, essa é a explicação. Logo, uma questão bem interessante, né? Uma questão bem puxadinha de separação de mistura. Fica ligado.